Sempre a gente toca uma música maravilhosa quando a gente bate um papo maravilhoso com uma pessoa maravilhosa. E nesse momento eu estou com o Dr. Cristiano Carrilho. Dr. Cristiano, boa tarde. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, ouvintes da Tropical Feliz FM. Natal. Feliz Natal. Feliz Natal aqui para a doutora Eliabe, para a doutora Natália, para todos os que estão aqui. Daniele, desculpa, troquei. Hoje eu comecei também fazendo um programa muito emocionado e também com medo, né? Porque receber pessoas tão importantes, cultas, feito vocês, a gente fica um pouco tremoso. Mas é porque o programa de Natal tem que ser especial. É verdade. E receber pessoas especiais como vocês, para mim é um prazer mesmo. É uma honra porque eu fico me perguntando às vezes, meu Deus, eu faço o convite e as pessoas aceitam. Por quê? Eu fico me perguntando por quê. E são pessoas importantes. É porque você merece, amigo. Você merece. Obrigado, doutor Cristiano. Mas bom, a gente ia começar já falando sobre a importância da árvore de Natal, é isso? A gente pode falar um pouquinho da árvore de Natal e da arborização urbana. Isso, então. Né? Você quer que eu comece por qual? Já que estamos em clima de Natal, muita paz, muita alegria, tudo isso, então eu queria falar sobre a importância dessa árvore de Natal. Então, bom, a árvore de Natal ela tem uma história, né, um pouco controvertida, porque apesar de ser um símbolo cristão, mas a árvore de Natal ela era cultuada na mitologia nórdica, aqueles não eram países, desculpe, aquelas regiões nórdicas onde tinha os povos germânicos que equivalem hoje aos povos arianos, né, aqueles povos de olhos azuis, de cabelo louro, né, os germânicos. E era muito interessante porque a árvore em si era uma tradição pagã que São Bonifácio, no início do século XVIII, tentou combater, mas não conseguiu. Antes de falar dessa origem pagã do culto à árvore de Natal, né, e que os cristãos cultuam na época natalina, a mitologia nórdica ela tinha um deus chamado Odin. Odin era um deus nórdico que ele era o pai de Thor, que é o popular, né, que tem até os filmes da Marvel, né, aquele deus que tem um martelo. E o Odin, quando se cultuava o Odin, se utilizava a árvore. Na Europa, a árvore mais nativa, né, mais popular da Europa é o pinheiro. E quando chegava na época do inverno, nevava, e aí algumas árvores que ainda estavam verdes, quando estava começando o inverno, se pegava essas árvores, cortava, colocava em casa e colocava alguns presentes para as crianças. Então isso era antes de Cristo, em torno de 3.000 anos antes de Cristo, em algumas regiões da Europa e até mesmo da Ásia, tinha esse culto pagão, que era trazer o pinheiro cortado para dentro de casa, colocar alguns presentes para as crianças. Só que o deus Odin não era um deus muito cultuado pelas classes menos favorecidas. Ele era um deus cultuado pelas castas, né, mais abastadas. E no início do século XVIII, São Bonifácio tentou acabar com esse hábito, né, que havia na Europa, impregnado na Europa, antes de Cristo, né, que era um hábito de cultuar o pinheiro, vinha antes de Cristo, e o São Bonifácio ele tentou acabar com isso. Inclusive tocou fogo em algumas árvores, mas não conseguiu. Então o que é que ele fez? Ele fez uma analogia. Ele fez uma analogia, o próprio pinheiro, ele parece uma pirâmidezinha. Então ele disse, bom, então vamos cristianizar isso aqui, já que a gente não consegue tirar a cultura do povo nórdico, né, do povo europeu. E ele, quando foi missionário lá naquela área que tinha sido antes povoada pelos povos germânicos, é que ele teve contato com aquele hábito, ele queria cristianizar aquilo, queria acabar, mas não conseguiu. Então ele incorporou a cultura da árvore de Natal
da árvore, do culto ao pinheiro, trazendo a alegoria da chamada árvore de Natal. Aquilo que mais simboliza a ligação do homem verticalmente, para onde a árvore vai verticalmente? Vai para o céu. Isso. Então, nessa imagem, né, o São Bonifácio, não. Então, vamos ver, a árvore simboliza a ligação do homem verticalmente para o céu. Então, nós estamos ligados ao céu, ligados a Deus, através da árvore que cresce verticalmente. Mas ele precisava de mais algum argumento também para justificar o porquê os cristãos não estariam pecando ao cultuar a árvore de Natal. Então observe-se que a árvore de Natal ela é como se fosse um triângulo. O pinheiro ele é como se... Então equivale o quê? Santíssima Trindade. Então a partir disso, já que ele não conseguiu acabar com esse culto pagão do deus Odin, aí ele trouxe para o Natal de Jesus Cristo. E nós cultuamos cristãos uma árvore que era cultuada ao deus pagão Odin. E poucas pessoas sabem disso. E agora muitas pessoas estão sabendo disso. Muitas pessoas estão sabendo disso. Cultura, né? É verdade. Doutor Cristiano, quando o senhor dá suas palestras pelo Brasil aí, sempre traz alguma novidade como essa, por exemplo, esclarecendo a plateia, as pessoas? Eu acho que se a gente não entender o contexto histórico das coisas, a gente não entende a nossa vida. É verdade. Né? Porque tudo tem uma ligação histórica. A questão ambiental, que é a que eu mais trabalho, da sustentabilidade, toda a educação ambiental é bíblica. Porque quem foi Noé? É verdade. Foi um personagem bíblico, né? Uma figura imponente, que ele recolhia os animais para preservá-los. As alegorias cuidava dos animais e salvou os animais na Arca de Noé. Uma educação ambiental para a preservação da fauna. E também está na Bíblia o Armagedon, o fim do mundo. Ele é, na verdade, uma fatalidade, não digo uma fatalidade, uma situação que vai ocorrer. E se você vê, é uma linguagem de calor, é uma linguagem de fogo. O fogo, né, está presente nas passagens bíblicas que, para nós ambientalistas e gestores ambientais, aliás, eu não sou ambientalista é aquele que se agarra com a árvore e diz assim, não corte essa árvore de jeito nenhum. O gestor ambiental diz, não, pode cortar a árvore, gerar emprego, renda, tributos, desenvolvimento econômico com sustentabilidade e depois plano de 50. Não é a grande diferença do romantismo para a prática. Mas, dentro desse contexto, o Armagedon, a leitura do Apocalipse, é uma leitura que trata do fim do mundo. E o fim do mundo por calor, o aquecimento global, essa ação antrópica do homem, que é justamente você colocar essas fábricas que exalam gases que acabam com a camada de ozônio e causam um aquecimento global e que vai acabar com o planeta. E me parece, né, que tudo está se realizando, né? O que a Bíblia fala, o que falou, o que narrou, nos nossos tempos está sendo realmente, de fato, a gente vê aí o que está acontecendo com a nossa natureza, né? Eu acho que a pessoa que lida com o meio ambiente, que não tiver uma espiritualidade bem desenvolvida, ela, com todo respeito, que eu tenho que respeitar os ateus, os agnósticos, eu acredito em Deus. Eu sou contra o aborto, inclusive. Mas se você está defendendo a natureza, que é o maior bem, que Deus nos deu isso. Verdade. O paraíso, Adão e Eva, toda a leitura bíblica é uma leitura ambiental. Né? Então eu sempre trago nas minhas palestras, né? Quando eu não saio do Brasil, eu faço a distância no Portugal, de vez em quando eu dou videoconferência lá com o professor Manuel Maceno no Instituto Politécnico de Beja, falando sobre a questão do Brasil. Eu estava vendo os 14 mil acessos. Eu tenho um canal de YouTube que só tem 61 inscritos. Só tem 61. Meu Facebook tem 5 mil. Eu tenho 2 Facebooks de 5 mil pessoas. Mas o meu canal de YouTube tem 61 inscritos só, que eu, inclusive, eu nem interajo muito no YouTube. Eu tive 14 mil acessos. Quando eu fui ver o Analytics, né, que é
Portugal. Até porque eu tenho um livro chamado Manual de História dos Sistemas Jurídicos, foi lançado em 2008 pela editora mais antiga da Europa, que é a editora Elsevier, é uma editora holandesa que é edita desde 1580. E o nome do livro era Manual de História dos Sistemas Jurídicos. Então, lá em Portugal, eu fiquei mais conhecido que no Brasil. Então, eu sou citado em vários trabalhos, né? Os professores de Portugal e da Espanha, quando vêm aqui ao Brasil, fazem questão de vir a Pernambuco. Uma vez eu recebi professor Manuel Maceno, recebemos ele numa limusine com a então delegada Cláudia Molina, fizemos um tour aqui. Aí teve uma coisa muito engraçada, eu vou abrir aqui para contar uma coisa engraçada. Aproveitando, mandar um forte abraço para Cláudia Montes. Cláudia Montes, jornalista, né? Vou só contar coisas engraçadas. Quando eu estava com portugueses aqui, os professores de Portugal vieram conhecer o meu trabalho de perto, e alguns até me ajudaram na minha pesquisa. Aí eu peguei o carro e fui passear na cidade. Quando eu passei ali no camelódromo, aí eu disse assim: professor Maceno, aqui é um centro de compras. Aliás, eu não falei aqui é um centro de compras, eu falei aqui é um camelódromo. Aí ele falou assim: ô Carilho, eu não sabia que aqui em Recife havia corrida de camelos. Porque camelódromo no pé da letra significa o local onde tem corrida, né? Corrida de camelos. Não, professor Marcelo, aqui, isso foi verdade. Aqui não é uma corrida de camelos. Aqui é onde tem um centro comercial. Mas é isso, Jailton. Eu estou aí e a gente sempre estudando a realidade com a espiritualidade que faz parte. E, doutor Cristiano, qual é a realidade hoje que estamos vivendo e que podemos consertar? E quais são os seus projetos para 2017? Já finalizando esse ano, né? Não temos mais projetos esse ano, né? Não, meus projetos para 2017 é assim: eu tenho plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, plano F, plano Z. Até o Z, porque a gente está vivendo num mundo de muita indefinição, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e nessas indefinições todas eu vou me dedicar mais à cultura, eu vou me dedicar mais à economia criativa, que eu fui fundador do Coletivo Brasil de Economia Criativa. É uma entidade que apoia artistas plásticos, atores, produtores culturais, radialistas, ou seja, tudo que é cultura. E eu fundei essa associação para defender, inclusive em juízo, o direito dos produtores culturais. Eu acho que a cultura está abandonada. Eu acho que vários programas que deveriam receber fomento, porque fazem utilidade pública, não estão tendo fomento das fundações que deveriam apoiar isso. O produtor cultural chega pedindo esmola, ele é tratado feito um esmolé, feito um mendigo pelo governo, certo? E nós precisamos nos organizar politicamente. Eu vou propor ao presidente da OAB Jaboatão, doutor Antônio Maciel, que crie uma comissão da OAB específica de economia criativa, para que a gente defenda em juízo os direitos dos produtores culturais, dos artistas que fazem economia criativa. A economia criativa movimenta milhões de reais. Ninguém consegue ver isso. O povo só tem aquela ideia da economia pautada na exploração da agricultura cheia de agrotóxico, na exploração de recursos esgotáveis como ouro e petróleo. E ninguém vê que a economia criativa, os eventos... Veja Nova Jerusalém, no meio do deserto, você tem uma produção cultural que atrai turismo, que gera renda e que nunca quebrou. Quando a economia dos Estados Unidos esteve na crise da bolha imobiliária, quem segurou foi a produção de cinema da indústria de Hollywood, né? A produção cinematográfica movimenta trilhões de dólares, né? Aqui nós temos um bioma interessantíssimo, que é a Caatinga, que nós temos Por que a indústria alemã não prosperou no cinema e a dos Estados Unidos prosperou? Porque lá eles tiveram a visão de levar para o deserto, Arizona, Califórnia, olha aquela parte mais desértica, levaram lá cassinos, que é no deserto, né? Las Vegas é no meio do deserto. Então ali que não tinha produção nenhuma de agricultura, nem de petróleo, nem de nada, começou a ter produção de circulação de milhões de pessoas que vêm de todo mundo.